Querido Deus, louvado seja o Teu nome por estarmos aqui, de vermos, Senhor, cenas tão lindas que com certeza ficarão gravadas por toda a nossa história. Ó Deus querido, obrigado por esse crescimento testemunhado aqui nesta formatura. Abençoa, Senhor, a todos nós. Há uma formatura maior nos aguardando, quando receberemos do Senhor uma coroa. Por favor, Deus, nos prepara para esse dia, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 6 de Juízes, aqui nós temos uma história e o personagem, hein, garotada, é Gideão. Qual o nome do personagem? Gideão. Gideão, ele estava num lugar que é separado para amassar uvas, um lagar. Ali o pessoal pisa a uva, mas ele não estava ali amassando as uvas, ele estava ali separando o trigo. Não é um lugar para separar o trigo. O capítulo 6 do livro de Juízes, ele conta que por 7 anos, quantos anos? 7 anos, os midianitas, quem mesmo? Os midianitas, associados aos filisteus. Quando a gente fala dos filisteus, a gente lembra de um cara grandão, forte, que desafiava Davi. Como é o nome dele? Golias. Golias, os filisteus, eles são oriundos dos anaquitas, terras de gigante. E associados aos midianitas, eles já oprimiam o povo de Deus por 7 anos. E essa opressão não era só física. Essa opressão, ela também era espiritual. Essa opressão fazia com que o povo de Deus perdesse tudo. Eles saqueavam as casas, eles saqueavam as comidas, eles roubavam deles a liberdade, a paz, e aqueles anos sucessivos ia trazendo uma situação muito ruim para a vida deles. O mundo deles estava muito ruim. O mundo deles estava muito ruim. Quando a gente fala assim, o mundo estava muito ruim, você, família, você consegue fazer algum paralelo disso com a nossa realidade hoje? O nosso mundo está muito ruim. Poderíamos fazer essa analogia com o texto bíblico? O que você acha? Sim ou não? Claro que sim. Talvez as nossas crianças, os nossos juvenis, jovens, adolescentes, eles não tenham a clareza dessa colocação. E a experiência vai nos ajudando a observar as coisas de um ponto de vista completamente diferente daquela realidade que é apresentada, através de luzes, de cores, de ambientes, de situações. E isso, se você não sabe, é uma afronta também a você, a sua família, a sua comunidade, aquilo que a gente preza tanto. E assim acontecia lá naqueles dias. A Bíblia diz no verso 11, eu quero ler o verso 11 com vocês. Então, eu estou lendo na linguagem de hoje, pode ser um pouquinho diferente da de vocês aí. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrã. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, aí aparece o Gideão, ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Então, não era o lugar. Mas ele estava ali. Por que ele estava ali? A Bíblia vai dizer, escondido. Algumas versões e comentários desse texto informam que
em cemitérios, em montanhas, em cavernas, eles se escondiam desses inimigos que se levantavam contra eles. A situação realmente era muito grave. E Gideão estava ali escondido. Uma pessoa que está escondida, ou ela está brincando de pique-esconde, ou ela está com o quê? Com medo. E o medo é algo perfeitamente natural à realidade daquilo que eles enfrentavam e daquilo que nós estamos enfrentando hoje. Algum tempo atrás, aquele serviço chamado auxílio-doença, ele era buscado por conta de quebraduras. Pessoas que sofriam um acidente, a maior incidência era por isso. E de um tempo para cá, numa escala de mais de 200%, as pessoas têm buscado esse serviço, o auxílio-doença, por causa de medos, traduzido por depressões pré-traumáticas e pós-traumáticas. Situações ainda que nem aconteceram, mas a insegurança, a instabilidade do mundo que a gente vive, despertando essa angústia, esse medo nas pessoas, provocando doenças seríssimas. E pós-traumáticas por conta de coisas que já aconteceram. E o interessante disso, na verdade, não é interessante, que é alarmante, na verdade, é que a faixa etária onde se manifestava pontualmente esse tipo de situação está cada vez menor, atingindo a todos nós, crianças, adultos, idosos, com essa situação. Então, o nosso mundo realmente estava o quê? Ele está mal. No verso 12, diz assim: então, aquele anjo que observava, então o anjo apareceu a ele e disse, o que ele disse, gente? Está aí na tela, olha. Você é o quê? Corajoso. Mas vem cá, ele não estava lá escondido por causa do medo? Como que o anjo agora chega e diz para ele, você é corajoso? Não tem uma coisa aí, não batendo? Na visão das pessoas, ele estava com muito medo. Na visão do anjo, ele era um homem muito o quê? Corajoso. Deus está atento a todas as coisas que a gente tem passado. E Deus se apresenta para mudar essa história. Queridos, eu quero já concluir, o nosso tempo ali já é avançado, mas eu quero que vocês pensem comigo em algumas coisas muito importantes agora. Acredite, Deus está atento a todas as coisas. Fora da nossa casa, dentro da nossa casa. Deus está atento a tudo que acontece na nossa vida, fora do meu corpo e dentro de mim. Deus está atento a todas as coisas. A visão de Deus para nós não é só uma visão realista, é uma visão otimista, porque Deus sempre vai olhar para você e vai ver você uma pessoa vitoriosa, corajosa. Porque com a ajuda dele você será capaz de vencer todas as coisas. A história de Gideão, ela é fantástica, porque com 300 homens, eles conseguiram derrotar um exército numeroso que já há muito tempo se levantava contra eles. E não foi a primeira vez que a Bíblia registra um episódio marcante em que Deus se aproxima daqueles que eram maltratados, perseguidos, oprimidos, e resolve o problema deles. Então, Deus tem poder para resolver esses problemas. Se você observar a logo desse ano, da proposta desse ano, tem aí no slide,
tem uma maior, mas aqui, olha, no cantinho você vai ver, Mudando o Mundo. E você tem ali o símbolo da reciclagem. Reciclagem é o seguinte, a gente pega uma coisa, a gente acha que não vale mais nada e a gente joga fora. E alguém tem uma visão completamente diferente daquilo. Aquilo que para nós não valia nada, para essa pessoa vale o quê? Muito. E com isso daí, ela consegue fazer coisas extraordinárias. A visão de Deus é exatamente essa. A gente, às vezes, fica preocupado com muitas coisas que acontecem no mundo, mas a mudança do mundo começa quando eu mudo a minha história, o meu mundo, a minha realidade, as minhas convicções, as minhas ideias. O grande propósito disso tudo é que um dia... Pode avançar, por favor? Quero mostrar a imagem que tem o menino com Jesus. Pode avançar. Tem um monte de coisa aqui, outro dia aí. Olha aí. O grande sonho que a gente tem na nossa vida, aí, claro que a gente faz um apelo para o desbravador, porque está com o uniforme ali, não é? Com o lenço do desbravador, abraçado por Jesus, mas todas as perspectivas de vida que eu e você trazemos ao longo da nossa realidade, por isso estamos aqui, é que um dia todos nós estejamos assim, é ou não é? Todos nós estejamos assim. E muitas vezes nós nos sentimos amedrontados porque imaginamos que aquilo ali não é uma coisa alcançável por conta desse mundo que a gente vive. E quando a gente fala de mundo, a gente não fala só da realidade externa, a gente fala da realidade interna. Porque uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ter o mundo dentro de você. Você conhece a história lá daqueles que saíram do Egito? Eles saíram do Egito, mas o Egito demorou para sair deles. E ficaram 40 anos lá, sofrendo no deserto, por conta disso que existia dentro deles. Então, às vezes, a gente se sente inseguro, porque a gente não consegue ver a nossa história terminando assim. E esse é o propósito de Deus. E vem e diz assim, você é valente, apesar dos teus medos, das tuas inseguranças, dos teus problemas, ó homem valente. E aí Deus quer que a gente esteja lá. A maior de todas as formaturas, a maior de todas as investiduras. Me assusta muito, sabe, gente? Eu sei que eles estão ouvindo isso, mas eu tenho uma preocupação com os pais. É tão lindo a gente ver aqui os nossos filhos. A gente tem um poder de influência sobre eles que é fantástico. Quando a gente era criança, falaram para nós do novo céu e da nova terra, né? E por mais que a gente imagine, a Bíblia diz, a gente não vai conseguir imaginar as coisas que Deus tem preparado para nós. Só que isso foi construído numa dimensão futura. Quando é que isso vai acontecer? E a gente dizer, só o Pai sabe. Então parece que nunca vai chegar, que nunca vai acontecer. E a gente continua a nossa caminhada, aos trancos e barrancos, né? Aos tropeços, às quedas, levanta, cai, levanta, cai. Aí conhecemos uma pessoa, a gente resolve se casar, e aí vem os filhos, e aí por isso a gente está nessa história aqui, isso está acontecendo. Isso é um flashback da vida. Você já ouviu falar no metaverso? Já ouviu falar no metaverso? Eu contei outro dia aqui, a gente foi para aquele piquenique, a nossa comunidade fez um piquenique, e aguarde, vai ter mais, é muito gostoso para as famílias. E o Eduardo estava ali organizando a brincadeira com as crianças, mas teve um momento que a gente se cansou. Mas eles não. E eu me lembro da Liz reunindo lá a garotada que estava lá,
E ela começou a falar de uns personagens que eu não me lembro mais. E eu falei assim, eu nunca ouvi esses nomes na minha vida. Sabe aquela última vez que, em André, a gente foi comer aquela pizza aqui, comemorando, né? E aí a gente conversou sobre o que tinha acontecido aqui no encontro, né? A canequinha, aquela coisa boa. Aí depois vocês começaram a conversar sobre séries, sobre um negócio lá, coisas. Eu fiquei olhando para vocês assim, eu falei assim, caramba, nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso na minha vida. E eu fiquei pensando assim, gente, caramba, que dificuldade a gente tem de tornar esse encontro relevante, de conteúdo significativo, para que eles deem atenção para isso e para nós. E esse tal do metaverso, né, que é uma coisa tão impressionante, as pessoas já são capazes de fugir dessa realidade. E por conta de um recurso digital, elas podem ir a qualquer lugar, elas podem fazer qualquer coisa, elas podem experimentar tudo e todos ao alcance de um único clique. Satisfazendo essa filosofia de comportamento terrível que disfarçadamente toma conta de nós, chamada de hedonismo, que é a busca do prazer imediato. Aí alguém chega e diz para mim assim, dentro da minha realidade e possibilidade de poder ter tudo hoje, até de viver uma realidade paralela a essa que eu estou vivendo, alguém chega para mim e fala assim, um dia ele vai voltar, um dia já não existirá mais pranto nem dor, um dia a gente vai ganhar uma coroa, um dia, e qual dia é? Não sei. Então fica muito difícil. A gente pode ser abelhinha, a gente pode ser amigo, a gente pode ser tudo. Mas olha, pode ter certeza, gente, para melhorar o mundo lá fora, a gente precisa melhorar o nosso mundo aqui dentro. Para a gente viver esse sonho e traduzir isso para os nossos filhos, isso daqui é muito legal, mas ainda é pouco. Isso é pouco. Porque aquele mundo lá seu não será diferente desse mundo aqui. Então, o que a gente quer de verdade? Eu poderia tirar o meu lenço, todas as minhas insígnias, eu poderia perder todas essas coisas, porque isso é apenas alguma coisa que está aqui fora, e Deus quer que algo muito real esteja aqui dentro. Então, nessa data de festa, de comemoração, a gente precisa dizer ao Senhor Jesus, eu quero esse negócio aí, eu quero estar preparado para isso daí, me ajuda a sonhar com isso daí, me ajuda a aceitar e acreditar que eu sou o homem valente, apesar de todos os meus medos e inseguranças, me ajuda a mudar a história da minha casa, da minha família, da esposa, do esposo, dos meus filhos. Me ajude a acreditar que, apesar de todas as influências que estão acontecendo aí fora, eu estou amparado e blindado pelo Senhor. Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a Bíblia. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ensinar a criança no caminho que deve andar. Isso significa apoiar o clube, incentivar as crianças, acordar mais cedo para ir para as reuniões, multiplicar conhecimento, vir ser um instrutor, convidar outras crianças para participarem disso também,
para que a gente possa um dia estar aí, ó. E eu não quero mais nada, para os meus filhos, além disso daí. Que um dia eles tenham o privilégio, a oportunidade de abraçar o próprio Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Eu sei. Agora. Porque eu decido isso agora. E você? Gostaria você de viver essa experiência aí? Melhore o mundo, legal. Mas comece aqui e agora, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração aqui com os nossos desbravadores. Hoje é o dia de vocês, vem aqui na frente. Quero fazer uma oração com vocês. A nossa diretoria também. Venham aqui, a gente quer abençoar a vida de vocês. Não são lindos? Não são lindos? Deus abençoe vocês, tá? Porque a gente se propõe a mudar o mundo, mas a partir de nós. E vocês sabem, tá? Conversa não engana mais vocês. Vocês sabem, às vezes, muito mais do que a gente. Vocês estão conectados, né? Vocês fazem parte de uma geração que consegue fazer 3 coisas, 4, 5 ao mesmo tempo. E a gente se aborrece porque a gente só consegue fazer uma. Mas que todas essas coisas que têm acontecido na vida de vocês, que toda a influência desse mundo, vocês consigam separar o que é bom do que é ruim. E que vocês continuem priorizando Jesus. E que Jesus, ele possa tomar conta dessa diretoria, para que vocês sejam a distância mais curta do céu na terra, na vida dessas crianças. E você quer também melhorar o mundo? Você quer também? A partir de nós, quantos gostariam? Vamos ficar em pé, para a gente terminar esse momento, essa festa. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, porque hoje comemoramos 72 anos do Ministério do Clube de Desbravadores. Obrigado, Senhor, porque lá no ano de 1960, aqui no Brasil, esse programa foi iniciado. Obrigado, Senhor, porque no ano de 1973, a minha avó me levou e me fez conhecer o que é viver pela graça de Deus, para ser puro, bondoso, leal. Ó Deus, muito obrigado, porque essa não é só a minha história, essa é a história de todos nós. Porque de alguma forma, em algum momento, o Senhor nos impressionou, como o Senhor se aproximou de Gideão, o Senhor se aproximou de mim, como o Senhor se aproximou de Gideão, o Senhor se aproximou de cada um de nós, para mudar a nossa história. Como que eu posso mudar o mundo se eu ainda não mudei o meu mundo? Ó Deus querido, por favor, tira de mim, tira de nós todo esse medo, essa insegurança, e nos ajude a observar com segurança o momento em que nós poderemos abraçar Jesus e viver com Ele por toda a eternidade. Ó Senhor, se ainda resistimos aos teus apelos, por favor, Deus, que coração duro é esse? Se o Senhor, com certeza, derrotou todo um exército, o Senhor pode derrotar agora todos os inimigos que se levantam contra nós e nos afastam do compromisso que a gente precisa ter com o Senhor. Ó Deus, abençoe o Clube Pioneiros do Rio. Tu sabes o propósito deles, que o Senhor possa abençoá-los, que nós possamos apoiá-los e que juntos, desbravadores, diretoria, aventureiros, diretoria, uma comunidade, famílias, possamos marchar testemunhando daquilo que nós estamos vivendo
e da alegria que temos de muito em breve participarmos do maior de todos os acampamentos, que não terá fim, a eternidade. E da formatura, Senhor, que o Senhor reserva para nós quando nos apresentará e nos oferecerá a coroa da vida eterna. Nós te suplicamos, Senhor, esses favores e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém.